Pessoal, a gente vai entrar num assunto hoje que é um pouco meio polêmico em alguns livros. Tem questão que é muito mal feita e aí eles pedem para o aluno calcular a chamada velocidade média. O problema é que tem dois tipos de velocidade média. Na verdade, existem até três. Tem a chamada velocidade escalar média, tem a chamada velocidade vetorial média e tem a tal da rapidez média. Isso entre os livros e apostilas dá uma confusão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aquela fórmula que é a mais comum nos livros, que é essa daqui, velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Na prática, a maioria das questões que a gente resolve de velocidade média acaba não usando muito esse conceito. O pessoal de São Paulo, os paulistas, têm o hábito de usar essa equação e o ΔS é o espaço percorrido dividido pelo tempo total. Eu prefiro a versão mais de Belo Horizonte. Velocidade média é a distância total percorrida dividido pelo tempo total. Ô Jacques, não é exatamente a mesma coisa? Não, tem hora que vai dar um problema que nem vou abordar isso aqui porque não nos interessa. Me interessa que você acerte as questões que são as que de forma prática caem no vestibular. Então daqui para frente, velocidade escalar média, que eu vou falar sempre velocidade média, é a distância total dividido pelo tempo total. Pessoal, a maioria dos livros termina o assunto aqui. Te dá uma fórmula e taca exercício em cima. Eu acho isso um erro, porque velocidade média tem um aspecto teórico muito importante e é difícil explicar esse assunto se não for através de números. Então, antes de eu explicar a teoria do que significa velocidade média, vamos fazer um exemplo numérico aqui e aí, através desse exemplo, a gente discute algumas coisinhas. Vamos ler a questão aqui. Um objeto possui velocidade constante de 10 km por hora durante 2 horas. E nas 3 horas seguintes, passa a ter velocidade constante de 20 km por hora. Calcule a velocidade média de todo o trecho. Qual é o erro mais frequente aqui? O aluno que nunca viu essa matéria, ao ler, calcule a velocidade média na cabeça dele. Ah, legal, eu vou tirar a média aritmética. Ele vai fazer 10 mais 20, 30, dividido por 2, 15. Vai estar a resposta lá na letra A. E aí o que ocorre? Não é a resposta. Calcular a velocidade média não é tirar a média das velocidades. Calcular a velocidade média é usar essa equação aqui. Então, tem gente que faz umas coisas mais esquisitas. Tem gente que faz o seguinte, não, Jacques, eu não vou fazer 10 mais 20 e dividir por 2. Eu vou dividir por 5, porque o cara foi 5 horas. Aí você está pegando, somando as velocidades e dividindo por 5 horas. Cara, não tem o menor sentido isso aí. Vamos pegar a equação e aí a gente discute. Aliás, um desenhozinho é sempre bom, sempre bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Imagine que o cara vai andar nas primeiras 2 horas a 10 km por hora. Nas 3 horas seguintes, ele vai ficar a 20 km por hora. Bom, o que eu quero? O cálculo da velocidade média. Uai, não é distância total sobre tempo total? Qual foi a distância total percorrida? Vamos fazer o seguinte, só para organizar. Isso aqui tudo eu vou chamar de trecho 1. E isso aqui, trecho 2. Então, por definição, velocidade média é a distância total sobre tempo total. Qual foi a distância total percorrida? De cabeça, pessoal, se o cara está a 10 km por hora e anda por 2 horas, dá para aceitar que ele andou 20 km ali? Então, seria a distância do trecho 1 mais a do 2 dividido por T1 mais T2. Distância do trecho 1, 20, mais distância percorrida no trecho 2. Olha, eu estou a 20 km por hora, ou seja, em 1 hora eu ando 20 km. Em 3 horas, dá para aceitar que eu vou andar 60 km? Então, 20 mais 60 dividido o tempo total, 2 mais 3. Fazendo as contas, essa conta vai dar
80 dividido por 5. 80 dividido por 5 vale 16 km por hora. Agora que vem a parte que me interessa. O chamado taradinho algébrico, ele calcula a velocidade média, mas não questiona, peraí, qual é o significado disso? Então eu posso lançar, por exemplo, a seguinte pergunta. Olhando o desenho, podemos afirmar que esse cara o tempo inteiro andou a 16 km por hora? Não. Ele andou, foi a 10 e depois ele andou a 20 km por hora. Agora, eu poderia falar que esse cara, em algum momento, possuiu a velocidade de 16 km por hora? Alguns alunos vão olhar o desenho e falar, uai, Jacques, não, porque ele estava a 10 e depois foi para 20. Pois é, e depois foi para 20. Cara, para eu sair do 10 e chegar no 20, eu tenho que passar pelo 16. O que eu estou querendo te mostrar é que toda vez que você calcular a velocidade média, o valor encontrado vai ter que ser um valor intermediário entre o menor valor do problema e o maior. Então, tem que dar uma resposta entre 10 e 20, mas a maioria, de forma mais intuitiva, vai falar 15 km por hora. Ou seja, a maioria tende a fazer a chamada média aritmética. Não é para fazer isso, é para usar uma fórmula. Agora, vem cá. O que significa andar com velocidade média de 16 km por hora? E é aqui que está o detalhe. Esse cara andou de fato a 16 km por hora? Não. Mas a pergunta que eu faço é, e se ele ficasse o tempo inteiro a 16 km por hora? Você concorda que se esse cara percorresse todo esse trecho a 16 km por hora, ele não teria que andar os 80 km a 16 km por hora? Se, então ó, é uma condição, se ele ficasse o tempo inteiro assim, quanto tempo ele gastaria na viagem dele? 5 horas. E é esse o significado de velocidade média. A velocidade média é uma condição. O que significa então? Que o valor encontrado significa que se o objeto estivesse no trecho todo, nesse caso, a 16 km por hora, ele gastaria o mesmo tempo. O mesmo tempo do que? Andar a 10 e depois andar a 20. Pessoal, olha a vantagem de conhecer o cálculo da velocidade média. Imagina que você anda numa cidade em que você sabe que num trecho você vai ficar sempre a 10 km por hora. Num outro trecho você sabe que vai ficar a 20 km por hora. Ou seja, tem hora que você fica mais lento, tem hora que você fica mais rápido. Agora, imagine, caramba, em vez de ficar nesse estresse de ficar mais rápido, mais devagar, e se eu ficasse o tempo inteiro com uma única velocidade? Qual será esse valor? O valor da velocidade média. Ou seja, andar 2 horas a 10 km por hora e a 3 horas a 20 km por hora é o mesmo que ficar 5 horas a 16 km por hora. Para te tornar a coisa mais clara, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o pessoal fala que no centro de São Paulo, a velocidade média é de 9 km por hora. Agora vamos lá, por partes. Quando eu falo que a velocidade média em São Paulo capital, tá? Quando eu falo que a velocidade média em São Paulo é de 9 km por hora, eu estou dizendo que os carros andam a 9? Não. O que eu estou dizendo é que os caras andam a 60, andam a 80, para muito tempo, porque ele fica pegando congestionamento. Então, o que acontece? O paulista, a realidade cotidiana dele é, ele sai do trabalho, mal vira a esquina, já pega um congestionamento. Aí tem que ficar lá esperando 5 minutinhos, para depois andar aquele velocidadezinha de nada, de, sei lá, 40 km por hora. De repente, dá uma liberada na pista. Ele consegue desenvolver uns 60, para depois pegar um congestionamento lá na frente. Sem falar, pessoal, que existem lugares, seja para quem dirige sabe disso, aquela avenida longa, que quando abre o sinal aqui, aí você anda, o da frente fecha. E você acaba andando de sinal em sinal, de semáforo em semáforo, porque não foi feito o chamado trânsito inteligente, né? Uma engenharia de tráfego, de forma que você ande o tempo inteiro com uma única velocidade, ou de forma mais constante. Então, quando eu falo que a velocidade média de São Paulo é de 9 km por hora, na prática eu estou te falando o seguinte:
O estresse em São Paulo é tão grande que se ele saísse meio-dia, num domingo, ninguém na Avenida Paulista, que teria totalmente vazio, né? O que o cara faz? Olha, eu vou andar agora na Avenida Paulista como eu andaria durante o dia, na semana. Na semana, ele anda a 9 km por hora? Não, mas é como se andasse o tempo inteiro a 9 km por hora. Ou seja, extremamente estressante. Em Belo Horizonte, existe uma avenida que na hora que você chega nela, tem uma placa no alto escrito assim, ó, onda verde 60 km por hora. O que significa aquela placa? Aquela placa está avisando para o motorista, meu amigo, se você ficar o tempo inteiro a 60 km por hora, não se preocupe com os semáforos. Eles vão estar sempre verdes para você. Ou seja, a chamada onda verde. Eu pego uma sequência de sinais verdes. E qual é a vantagem de fazer isso? Para quem já conhece a avenida, ele sabe assim, olha, não vou correr. Eu não vou andar 80 km por hora. Por quê? Na hora que abre o sinal para ele aqui, ele começa a andar. Ah, beleza, eu estou com pressa, vou enfiar 80 km por hora. Ele vai ficar 80, vamos exagerar, ele vai enfiar 120 km por hora. Vai chegar lá na frente, o semáforo fechado para ele. Aí vai ter que ficar esperando, se expondo a risco de ser assaltado, essas coisas de grandes cidades. E aí o que ocorre? O cara que está lá atrás a 60 km por hora, ele está lá de boa, na hora que o sinal abrir para ele, o cara que estava lá na frente teve que esperar o outro chegar, porque o trânsito lá foi feito para, meu amigo, se você ficar o tempo inteiro a 60 km por hora, nem olhe para o semáforo. Vai embora que vai ficar uma sequência de sinais verdes. Da mesma forma, Jacques, mas na prática o pessoal fica vigiando 60? Ah, fica, eu ficava. E aí o que ocorre? Se você, num certo momento, passar de 80, de 60, aliás, chegou lá nos seus 80, você pode ter certeza que lá na frente você vai ter que fazer uns 50, um pouco abaixo de 60, para que você, na avenida, funcione como se estivesse o tempo inteiro a 60 km por hora. Tem uma outra avenida lá em BH que o tempo que se gasta para sair de uma praça até a rodoviária, se gastaria como se estivesse o tempo inteiro a 18 km por hora. Olha que desgraça. Agora vamos lá. Lá da Praça do Papa sai o cara com uma Ferrari e um ciclista. Abre o primeiro semáforo e os caras sentam a bala. O cara da Ferrari vai enfiar 200 km por hora e para no primeiro semáforo e vai esperar 2, 3 minutos até ele abrir. O ciclista está lá, ó, de 18 km por hora. Quando chegar lá na rodoviária, adivinha onde vai estar o ciclista? Do lado da Ferrari. Por quê? Porque se eu estou dizendo que a Afonso Pena, que é o nome dessa avenida, tem velocidade média de 18 km por hora, eu estou dizendo que se você ficar acima de 18, em algum momento você vai ter que ficar abaixo de 18 para se comportar como se estivesse o tempo inteiro a 18 km por hora. Entende que não adianta numa cidade congestionada você ter um super carro, porque o cara lá na Ferrari faz 200 km por hora num quarteirão para ficar muito tempo parado lá no semáforo. Então, repare que saber a velocidade média nos ajuda a fazer um outro negócio. Ser inteligente na hora de ir embora para casa, principalmente para o paulista. O que ele tem que fazer? Aliás, muitos já fazem isso. Sai do trabalho, ele já sabe que vai gastar 2 horas para chegar em casa. Ou seja, ele vai andar tão devagar por causa do congestionamento que ele faz o seguinte, quer saber? Já que eu só vou chegar em casa daqui 2 horas, eu vou para uma academia, fico lá 1 hora, enrolo mais meia hora, a minha 1h30 que eu ficaria num carro, agora eu vou ficar numa academia. Quando eu sair da academia, o trânsito já está mais folgado, eu chego em casa em meia hora. Perceba a jogada. No fim das contas, ele ficou 2 horas fora de casa. Mas o que mudou é que meia hora de fato no trânsito. Perceba que ele ficou com velocidade de 0, por 1h30, porque ele está lá na academia, e na última meia hora ele andou com uma velocidade legal que fez ele chegar em casa no tempo certo, tá? Então perceba que tem uma falha só nisso aí, né? Se todo mundo pensar igual.
Se todo mundo fizer a mesma coisa, aí o congestionamento passa a ser mais tarde. Mas isso o trânsito é algo extremamente inteligente. No fim das contas, o que todo mundo faz? Ele fica olhando. O cara que está lá na academia e vê, uai, caramba, tá vazia a avenida, quer saber? Eu vou agora, né? Então isso é uma forma inteligente de você usar o conceito de velocidade média, ou, se você preferir, criar a sua própria onda verde. Existem ruas por aí que tem um tráfego inteligente, que o cara, apesar de não ser bem nítido, não estar explícito lá na rua, avisando para o motorista, mas todo mundo percebe que abre o semáforo, aí ele vai, põe lá os seus 60 km por hora. Chega ali no próximo quarteirão, ou 2 quarteirões na frente, o semáforo, na hora que ele para o carro, o semáforo abre. Aí ele percebe, caramba, não adianta eu correr muito porque eu vou ficar parado. Quer saber de uma coisa? Eu vou andar meio que a 50. Quem sabe chegando a 50, eu já pego o semáforo aberto. E é isso que muita gente faz na prática, o cara que tem um pouquinho mais de consciência das coisas, tá bom? Bom, eu queria mencionar outras coisas. Eu já interpretei para você o que é velocidade média. É como se você tivesse velocidade constante. É isso. Agora, eu queria que você guardasse uma outra coisa. E eu mencionei aqui, a velocidade média é um valor intermediário entre o menor e o maior valor. Então, vamos completar aqui, ó. Velocidade média é maior que a velocidade mínima e menor que a velocidade máxima. Ok? E por último, pessoal, se esse cara entrasse aqui, ó, se o problema fosse, eu ando por 2 horas a 10 km por hora, paro por 1 hora e depois ando 3 horas a 20 km por hora. Calcule a velocidade média. Na hora de calcular a velocidade média, você acrescentaria no seu cálculo o tempo total aqui? Você acrescentaria essa 1 hora que ele está parado? Você acrescentaria no seu cálculo 1 hora, sendo que ele não percorre nenhuma distância? Vamos pensar, por que a velocidade média em São Paulo é tão baixa? Porque ele fica mais parado do que em movimento. Moral da história, o tempo total é total mesmo. Tem que incluir tudo, inclusive as paradas. Então, você completa aí para mim, o tempo total deve incluir o tempo que o objeto ficar parado, caso exista. Ok? Bom, te apresentei aqui o conceito de velocidade média. Pessoal, quando isso cai em prova é tão fácil, mas normalmente o aluno que não acerta é porque não se organiza com desenhos. Mas é claro, eu gosto de subir um pouquinho o nível da aula. Olha essa questão aqui. Você vai pausar o vídeo. Vamos ler aqui primeiro. Um carro percorre metade do trecho de uma estrada a 60 km por hora e a outra metade a 90. Qual foi a velocidade média? Já te adianto que não é a resposta, o que a maioria marcou. 60 mais 90, 150. Dividido por 2, 75. Isso não é a velocidade média. Isso é a média aritmética das velocidades. Não é o que eu quero. Você tem que usar essa equação. Pausa o vídeo e tenta aí. Bom, vamos lá. Eu vou resolver essa questão de 2 maneiras. O primeiro jeito é o jeito que eu não gosto, mas para o taradinho algébrico é a forma que ele está acostumado a pensar. A maioria que não consegue resolver essa questão, ele sempre acaba se perguntando, uai, Jacques, como assim? O cara andou a 60 e depois a 90. Mas não está faltando dado, não? Essa é a reclamação mais comum que eu escuto em sala de aula. Gente, ele falou que é a metade do trecho. Quanto que vale esse trecho? Esse é o ponto. Olha o desenho aqui, ó. Se você chutar que toda estrada tem 2D, cada metade seria D. O que importa, já que eu chamei de D sobre 2 e D sobre 2, tudo bem, vai mexer com fração, eu prefiro não mexer. Mas o que você tem que perceber é que 2 metades têm exatamente o mesmo valor. E aí, ó, na primeira metade, eu ando a 60 km por hora. Na segunda metade, a 90 km por hora. Ora, feito isso, aplica a fórmula. O que é velocidade média? É a distância total dividido pelo tempo total. Qual foi a distância total? De acordo com o meu desenho, D mais D.
dividido tempo total. Jacques, ele não deu. Mas espera aí. Todo mundo sabe do movimento uniforme que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Lembra disso? Você concorda que daqui eu tiro que tempo é a distância dividido pela velocidade? Então, usando essa fórmula, o que seria o tempo do primeiro trecho? O tempo desse trecho aqui não seria a distância d dividido pela velocidade 60? E qual que é o tempo gasto no de cá? O tempo daqui é a distância d dividido pela velocidade. Só que agora a velocidade é 90. Joga aqui, ué. Então fica tempo na primeira parte, d sobre 60, mais d sobre 90. Bom, e agora? Fica horroroso o treco, né? d mais d é 2d. Sobre MMC entre 60 e 90. Esse é 180. 180 dividido por 60, 3 vezes D, 3D. Mais 180 por 90, 2 vezes D, 2D. Fazendo as contas, velocidade vai dar 2D, que multiplica, pega essa fração, multiplica invertido. 180 sobre 3 mais 2 é 5D. E olha o que a gente acaba descobrindo. Que a distância, apesar da gente não saber quanto ela vale, vai cortar. 2 vezes 180 dividido por 5, isso aqui dá 72 quilômetros por hora. Traduzindo, andar metade do trecho a 60 e a outra metade a 90 é o mesmo que se eu ficasse o tempo inteiro a 72 quilômetros por hora. Entenderam como é que se resolve essa questão? Agora, deixa eu te mencionar um negócio. Eu não resolveria desse jeito. Para quem já é meio macaco velho, já sabe meio que como se resolve algumas coisas de forma mais prática. Eu fiz desse jeito formal só para te provar uma coisa. Você viu que a distância, no fim das contas, cancelou? Uai, se a distância, no fim das contas, cancela, meu amigo, é muito mais inteligente você chutar o valor dessa distância. Uai, Jacques, eu posso chutar? É lógico, desde que você obedeça o enunciado. Cada metade. Então, um jeito malandro de resolver essa questão era fazendo isso aqui, ó. Na malandragem, temos. Eu chutaria. Qual distância? Tem aluno que é, às vezes, ruim na matemática e acaba chutando valores ruins. Ah, eu vou chutar 50 metros para cada. Eu vou chutar 100 quilômetros para cada. Não, pessoal. Sempre chute valores que você sabe que se precisar multiplicar, se precisar de dividir, vai ser um número que é fácil de ser dividido. Vem cá, você concorda que eu vou ter que dividir a distância pela velocidade? Qual o número ideal aqui? Por exemplo, você poderia chutar 180 quilômetros. 180 quilômetros. 180 quilômetros. Ao fazer isso, aqui eu tenho 60 quilômetros e aqui 90 quilômetros por hora. Bom, então tá. O que é velocidade média? Velocidade média é a distância total sobre tempo total. Qual foi a distância total que ele andou? 180 mais 180. Sobre tempo total de cabeça. 180 dividido por 60, isso aqui eu vou gastar 3 horas. 180 dividido por 90, isso aqui eu vou gastar 2 horas. Ou seja, eu vou gastar aqui, no fim das contas, 360 quilômetros, num total de 5 horas. Divide um pelo outro, vai dar 72 quilômetros por hora. Ok? Veja bem, acertar é bom, mas acertar de forma mais rápida, seu concorrente é o relógio também, né? É bem mais prático. Eu vou subir o nível mais um pouquinho. Eu vou colocar uma questão agora que é um desafio, na verdade. Se você tiver em casa alguém metido a inteligente, tenta
bota ele para resolver essa questão, não tem que calcular absolutamente nada. E se você errar, é porque provavelmente você já tem seus... Você já fez seu ensino médio completo. Alguns alunos ainda estão fazendo terceiro ano, mas provavelmente erra. Se você tiver em casa alguém na faixa de 11, 12 anos, põe ele para resolver. Ele vai acertar. Você que já sabe física, não vai. Eu vou colocar aqui o seguinte. Bom, o desafio que você vai resolver é o seguinte. Eu tenho duas bolas idênticas, mesma massa, sendo lançadas no mesmo instante com uma mesma velocidade. O que vai mudar? É que a bolinha A vai percorrer uma distância, aí ela vai subir uma lombada e depois descer, e depois bater numa parede. A bolinha B vai fazer o caminho inverso. Ela vai andar em linha reta, aí ela vai descer uma depressão para depois subir e bater na parede. Detalhe, essa distância é igual a essa, esse semicírculo é igual a esse semicírculo e esse pedacinho final é igual a esse pedacinho final. Ou seja, o trajeto tem exatamente o mesmo comprimento. O que muda é como ele vai percorrer esse trajeto. Aqui é igualzinho aqui. Aqui sobe o morro para depois descer. Esse é o contrário. Ele desce o morro para depois subir. A pergunta é, na hora que eu bater nas duas bolas do mesmo jeito, no mesmo instante, quem chega do outro lado primeiro? A bola A, a bola B ou vão chegar juntos? Para você não ficar viajando na maionese, porque não tem pegadinha aqui, em nenhum momento a bolinha vai desgrudar do chão. Ou seja, ela vai andar aqui, vai tocar o chão o tempo inteiro e bater na parede. Ou seja, eu não lancei ela rápido demais a ponto dela dar um salto aqui e cair aqui na frente. A mesma coisa aqui com B. Ela vem aqui com a velocidade certa para ficar o tempo inteiro em contato com o chão. Não vai acontecer dela vir dar um salto e cair aqui na frente, tá bom? Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, então vamos lá. Quando isso aqui cai em vestibular, a maioria marca chegam juntos. Por quê? Uai, ele sobe aqui, depois ele desce. Aqui ele desce e depois ele sobe. O que ele ganha aqui de altura, ele perde depois. O que ele ganha de velocidade aqui, ele perde depois. E aí o cara fica meio que na intuição e esquece de fazer o mais óbvio. Inventa números. Seja malandro. Vamos inventar números aqui. Vamos chutar que as bolinhas foram lançadas a 10 metros por segundo. Então a bolinha está aqui andando, ó, a 10, 10, 10. Chegou aqui a 10. Vai subir um morro. Durante a subida você concorda que a velocidade diminui? Vamos chutar que vai diminuindo para 9, 8, 7, 6. No ponto mais alto fica 5. Agora ele vai descer o morro. Como ele desce o morro exatamente o mesmo que subiu, tudo que ele perdeu de velocidade, agora ele vai recuperar. 6, 7, 8, 9, chega aqui embaixo a 10. Continua a 10. Não tinha atrito, tá? Não tem nada, não tem resistência do ar. Ok. No de baixo. Bom, uma coisa já percebeu. Lancei ele a 10. Vai chegar na parede a 10. Agora, esse cara, lancei ele a 10 km por hora. Então tá aqui a 10. Põe ele para andar. 10, 10, 10. Chegou aqui a 10. Agora ele vai descer o morro. Quando você desce o morro, você concorda que a sua velocidade aumenta? 11, 12, 13, 14. Vou chutar aqui no ponto mais baixo é 15. Agora ele vai subir. Tudo que ele ganhou de velocidade, ele vai ter que perder. 14, 13, 12, 11. Chega aqui a 10. E vai embora e chega a 10. Moral da história. As duas bolas chegam com a mesma velocidade lá na parede. Mas não foi o que eu perguntei. A minha pergunta é quem chega primeiro. Ou seja, quem gasta o menor tempo dessas duas situações aqui. Pessoal, só olhar o número. Vocês concordam que aqui e aqui embaixo, 10 e 10, tudo isso aqui é a mesma coisa. Então, esquece. Do lado de cá, tudo é 10. Não faz diferença. Mas olha o semicírculo. Aqui eu vou andar com velocidades que vai ficar entre 5, vamos pegar os extremos, entre 5 e 10. Ou seja,
Qual é a velocidade média nesse trecho? Não sei, mas eu sei que tem que ser um valor entre 5 e 10. Ou seja, andar o tempo inteiro a 10, 9, 8, 7, 6, 5, depois 6, 7, 8, 9, 10, é o mesmo que andar o tempo inteiro a, vou chutar, 7,2 km por hora. Agora, olha o de baixo. Esse cara anda todo esse trecho com quais velocidades? Enquanto que aqui era todos os valores abaixo de 10, no de cá eu tenho todos os valores acima de 10. Ou seja, eu estou o tempo inteiro aqui mais rápido que nesse trecho. Logo, se eu sou mais rápido aqui, então eu já sei que o tempo desse tem que ser menor do que esse. A velocidade média no trecho B é maior que a velocidade média de A. Logo, o tempo de B é menor que o tempo de A. Essa chega primeiro que essa. O curioso é que quando você bota isso em sala de aula, dá uma briga entre os alunos, eles ficam meio que tentando um convencer os outros, mas a maioria marca que chegam juntos. Agora, eu falei que o menino que está lá com 10, 11 anos, põe isso para resolver. A maioria acerta, pessoal. Sabe por quê? Principalmente se ele já andou de skate. Aqui, se o cara está andando de skate, na hora que ele vai passar nessa rampa, ele vai subir, quase parar, para depois descer. Aqui, é muito curioso quando você pega um menino, né, lá na faixa dos seus 12 anos, e fala, ô, me explica por que você acha que a B chega primeiro. Resposta do cara, uai, quase que para ele é meio óbvio. Ele faz a resposta com a mão. Na B, eu venho andando, desço, já estou embalado, aproveito o embalo e vou embora. Ele faz isso, para ele é meio óbvio que a mão dele já explica. É claro que está faltando consistência física aí, mas para ele, de forma intuitiva, quem chega primeiro é o B. Se você tiver um menino em casa, pede para ele resolver essa aqui e ver o que você marca. Você vai ficar com raiva. Você estudando pra caramba e o moleque lá sabendo mais do que você. Um dos movimentos mais tranquilos na física é o tal do movimento uniforme. Apesar de que a maioria dos alunos achem que esse assunto é fácil, cara, tem questão difícil por aí. E muitas vezes o aluno erra por principalmente ler mal um texto ou interpretar de forma errada. Vamos pegar o básico do básico. Falou que o movimento é uniforme? O que é o uniforme aqui? Ou seja, o que é constante ou não vai estar mudando? O módulo da velocidade. Acabou a matéria. Só isso. O problema é a forma como isso cai em prova. Pode cair de duas maneiras, até três. Via tabelas, via gráficos ou os problemas tradicionais mesmo. Deixa eu te mostrar um exemplo bem simples de como tem aluno que erra isso aqui. Eu estou te dando aqui uma tabela em que o tempo está passando de 1 em 1 segundo e a velocidade do cara é essa daqui, ó. Baseado nessa tabela, podemos afirmar que o movimento que esse cara tem. Bom, você vai olhar e vai falar, uai, eu estou vendo que à medida que o tempo passa, o valor da velocidade permanece o quê? Constante. É movimento uniforme? É. Então, o módulo da velocidade é constante e vale 10 metros por segundo. Tá, Jacques, mas ninguém erra isso, não? O que você acha que eles vão colocar em prova? A tabela a seguir representa um ventilador girando com velocidade constante? Ou, para piorar, a tabela a seguir representa um objeto com MRU, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. A maioria vai olhar isso aqui, olha, a velocidade é constante, o movimento é uniforme. E o retilíneo? Tá vendo onde é o problema? Onde na tabela está falando que esse cara está andando em linha reta? Onde está falando que ele está fazendo circunferências? Não fala. Pois é, se na prova não falar, se vier na prova, a tabela a seguir representa um objeto em movimento. A respeito do movimento, podemos afirmar que ele é movimento uniforme? Sim. Ele é retilíneo uniforme? Não sei. Ele é certamente movimento retilíneo uniforme? Não, eu não tenho essa certeza. Agora, se na prova vier, a tabela a seguir representa um objeto que se move em linha reta. Aí você pode falar que é MRU. Você concorda que isso aqui pode ser um carro andando com velocidade constante ou um ventilador girando com velocidade constante? Moral da história?
A tabela não fornece a trajetória. Isso tem que ser dado ou via desenho ou via enunciado da questão. O problema não é só essa tabela. Olha a tabela de baixo. Perceba eu preenchendo aqui, ó. Agora o tempo passa de 1 em 1 segundo e a posição S vai variar assim, ó. 0, 10, 20, 30. Cara, é impressionante quando eu boto isso aqui em sala de aula. A maioria olha isso e fala, uai, que movimento que é esse? Ah, é acelerado. Por que acelerado? Porque está aumentando. Lembra dos 3 movimentos? Tem o uniforme, o acelerado e o retardado. O acelerado é aquele em que a velocidade aumenta. O retardado é aquele em que a velocidade diminui. O cara olha isso aqui e vê, nossa, está aumentando. Se está aumentando, então o movimento é acelerado. Pera, quem está aumentando? É a posição. Aqui era constante a velocidade. Gente, o que modificaria se eu tivesse colocado isso aqui, ó? Posição em metros e aqui constante. Muitos alunos falam, ah, esse aqui é um movimento constante. Que movimento? Esse cara está parado? O tempo está passando e agora a posição é sempre 10. A posição não muda. Agora a tabela mostra que o cara está o quê? Parado. Onde eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Não deixe de olhar a grandeza que está apresentada na tabela, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o original. Essa daqui, o que está acontecendo? O tempo está passando e a posição aumenta. Ele estava na posição 0. Andou 10 metros e foi para a posição 10. Depois andou 10 metros de novo e foi para a posição 20. E depois andou mais 10 metros e foi para a posição 30. Agora o que você está vendo? Que alguém aumenta. Quem aumenta? A posição. Só que a posição aumenta de tal maneira que o objeto percorre sempre distâncias iguais. Ou seja, aqui o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Esse é um movimento uniforme? É. Entendeu? Repare que eu posso falar então que o movimento é uniforme e classificado de 2 maneiras. Ou você simplesmente fala que é aquele em que o módulo da velocidade é constante, ou você fala que é aquele que o móvel percorre sempre distâncias iguais em tempos iguais. Tá bom? Bom, esse é o aspecto mais básico da teoria. Agora, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Vem cá. Como que você interpreta quando eu falo que tem um cara a 2 metros por segundo e um outro carro a menos 2 metros por segundo? Você concorda que a cada segundo eles andam 2 metros? Qual é a diferença? Para que eu estou enfiando um sinal de negativo aqui? A cada segundo eu ando 2 metros. Aqui, a cada segundo eu ando 2 metros. O sinal de menos indica o quê? Se na sua cabeça apareceu que ele está andando no sentido contrário, aí eu te jogo uma outra pergunta. Contrário aqui. Por exemplo, se eu andar para lá, vamos chutar que eu estou andando a 2 metros por segundo para lá. Eu estou andando a mais 2 ou a menos 2? Ou você é livre para escolher? Quando eu jogo um objeto para cima, ele está subindo a mais 2. O cara que estiver descendo, ele vai estar descendo a menos 2? Quem define o que é positivo e o que é negativo? Porque eu vejo entre vocês o seguinte, a velocidade negativa é aquele que anda no sentido contrário. Quando a velocidade é positiva e uma negativa, tem a ver com o sentido. Isso tem, mas exatamente o quê? Olha o desenho que eu fiz aqui. Eu tenho 2 carros andando em sentidos opostos. Qual deles tem velocidade positiva e qual deles tem velocidade negativa? Tem aluno que vai falar, ué, Jacques, eu escolho. Nesse caso, não. Você não está livre para escolher. A escolha já foi feita. Toda vez que eu te der uma estrada, toda vez que a posição estiver aumentando ou ela estiver crescendo, quem se mover no sentido crescente da trajetória, obrigatoriamente tem velocidade positiva. Logo, quem é que tem velocidade negativa? Não é quem anda no sentido contrário,
é quem se move no sentido decrescente da trajetória. Esse cara tem velocidade negativa. Se você quiser falar bonito, você pode definir, olha, qual que é o sentido positivo do trajeto? Pelo desenho, já está estipulado que o sentido positivo é para a direita. Logo, quem estiver andando no sentido positivo, a gente vai falar que tem movimento progressivo. Quem estiver andando no sentido contrário ao sentido positivo, a gente vai falar que ele tem movimento retrógrado. Moral da história. O que é velocidade positiva? Mover-se no sentido crescente da trajetória ou movimento progressivo. Velocidade negativa é mover-se no sentido decrescente da trajetória ou possuir movimento retrógrado. Então, o que significa movimento uniforme progressivo? É o cara que está andando com velocidade constante e crescendo na estrada. Por exemplo, aqui, ó, nessa tabela, o movimento é uniforme. Ele é progressivo ou ele é retrógrado? Olha como é que o cara está caminhando. 0, 10, 20, 30. No sentido crescente da posição. Aqui o movimento é progressivo. Na tabela de cima, esse movimento é progressivo, é retrógrado ou não dá para saber? Aí o cara, uai, Jacques, eu não sei se a posição está aumentando ou diminuindo. Sabe sim. Olha as velocidades ali. Todas são positivas. Se as velocidades são positivas, então esse cara está se movendo no sentido crescente. As duas tabelas, gente, têm o mesmo movimento. Você não entendeu ainda o título aqui? Eu coloquei duas tabelas para exatamente terem o mesmo movimento. Aqui o movimento é progressivo, então no de baixo tinha que ser progressivo. Repare, eu quero que você guarde duas coisas. Movimento progressivo, não basta só falar, é aquele que se move no sentido crescente da trajetória. Além disso, é aquele que tem velocidade positiva. Movimento retrógrado é aquele que se move no sentido decrescente da trajetória e também o valor da velocidade tem que ser negativa. Vamos para a parte agora das equações. No movimento uniforme, só tem uma equação. Distância igual velocidade vezes o tempo. Na versão mais paulista, ΔS igual velocidade vezes o tempo. Ou seja, o espaço percorrido é igual a velocidade vezes o tempo. Lembrando, você só pode usar essa equação se tiver muito claro no enunciado que o módulo da velocidade é constante. Não vai dar aquela bobeira de um bonequinho está andando com não sei o que, blá, 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 calcule a distância percorrida. Aí o cara tem igual a VT. Não. Você tem que ver se o cara está acelerando, se ele está freando, se ele está com velocidade constante ou não. Tem que ter atenção ao texto. Outra coisa, as unidades. Podem aparecer duas. O Sistema Internacional de Unidades da Velocidade é um metro por segundo. Só que no nosso cotidiano aqui, a gente usa mesmo o quilômetros por hora. Então, se você tiver que passar de um para o outro, você lembra o que eu tenho que fazer? De metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, por exemplo, 10 metros por segundo equivale a 36 quilômetros por hora. Ok? Bom, uma outra equação que o pessoal conhece muito é a chamada função horária da posição. Olha o meu desenho. Eu tenho um objeto se movendo com velocidade constante, ou seja, o movimento é uniforme. Ele saiu da posição inicial SO e vai para a posição final S. Eu quero saber o seguinte, qual é a equação que relaciona a posição com o relógio ou com o tempo? Vamos inventar números. Vamos chutar que esse cara saiu da posição 50 e vai para a posição 200. Gente, de 50 para 200, você concorda que a distância percorrida foi de 150 metros? Você concorda que essa distância percorrida equivale a 200 menos 50? Ou seja, o ΔS, que é S final menos S inicial. Ora, se o movimento é uniforme, D não é igual a VT, e distância não é ΔS, tanto é que, entendeu por que eu coloquei D igual a ΔS aqui? ΔS igual a VT. Ora,
Mas você sabe que ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então ficaria S menos SO igual a VT. Pega o SO e passa para o lado de cá. Você vai ter que S é igual a SO mais VT. Essa equação os alunos costumam chamar de só sorvete para memorizar. Tudo bem. O detalhe é que você só pode usar essa equação se o módulo da velocidade for constante. Agora, eu quero ir um pouquinho além do simples decoreba. Eu sei que essa fórmula não é novidade para ninguém aqui. Só que, pessoal, o que tem caído mais em prova, principalmente no Enem, são gráficos. E aqui, depois a gente vai ter uma aula só de gráfico, mas eu já quero te antecipar. Você concorda que isso aqui é uma função linear ou uma função do primeiro grau? Se isso é uma função do primeiro grau, como que eu devo esperar o formato do gráfico S versus T? Gente, toda função linear, o gráfico tem que ser uma reta inclinada. Então, ó, temos uma equação do primeiro grau, logo o gráfico S versus T é uma reta inclinada. E aí, gente, olha só como é que é louco isso aqui, ó. Cai isso aqui na prova. Um objeto se move conforme o gráfico posição por tempo. Podemos afirmar que o movimento é a maioria. Fala que isso aqui é um movimento acelerado, porque está subindo. Olha, está aumentando. Quem está aumentando? É o S ou é o V? Se fosse a velocidade aumentando, aí o movimento seria acelerado. Mas aqui está indicando que o S aumenta. Quando o S aumenta, o movimento é progressivo. Lembra? Mover-se no sentido crescente. 0, 10, 20, 30. A posição está aumentando. Esse cara tem movimento progressivo, mas ele é uniforme, ele é acelerado ou é retardado? É reta. Está vindo dessa equação aqui. Então, é nesse caso aqui, eu tenho um movimento uniforme. Além disso, movimento progressivo, porque o S aumenta. Aqui, se fosse um gráfico assim, a maioria marca movimento retardado. Olha, está diminuindo, o tempo passa e o negócio está diminuindo. O negócio, não a posição. Quando a posição diminui, o movimento é retrógrado. Ele estava lá no 100, 90, 80, 70, está diminuindo a posição. Movimento retrógrado. Mas é uniforme, acelerado ou retardado? É uma reta. Se é uma reta, está vindo dessa equação aqui. Aquele movimento também é uniforme. Movimento uniforme, só que também movimento retrógrado. Vocês estão entendendo como que é difícil certas coisas aqui? Não vai decorar não, porque é fria. Se você tiver domínio de matemática, é melhor ainda, tá, pessoal? Outra coisa, pode cair em prova os chamados gráficos 2 em 1. E aí, eu queria te dar uma informação importante. S é igual a SO mais VT. Toda função linear, ou toda função do primeiro grau, você lembra que a equação y é igual a x mais b, o a, né, o chamado coeficiente angular, ele está relacionado com o ângulo de inclinação da reta. Aqui a gente sabe que a inclinação dessa reta vai fornecer o valor da velocidade. Então, por exemplo, estou te dando aqui um gráfico de posição por tempo de dois objetos se movendo, o objeto A e o objeto B. Primeiro, bateu o olho, movimento de A e B, acelerado, retardado, uniforme. Ah, é posição. Então, legal. Se é posição e é uma reta, então os dois têm movimento uniforme. Tá, Jacques, os dois têm movimento uniforme, mas tem diferença entre eles? Tem não? Olha o ângulo de A, que é isso tudo. Olha o ângulo de B. Toda vez em física, o ângulo é sempre em relação à horizontal. Como a inclinação de A é maior que a inclinação de B, então a velocidade de A é maior que a velocidade de B. Ou seja, nesse caso, você pode falar que o A é mais rápido do que B. Só antecipando uma coisa que a gente vai ver lá na frente. E se eu calcular a área desse negócio aqui? O que significa a área desse gráfico? Aí você, é a distância percorrida. Pensa, se o gráfico já é de posição,
Ele saiu da posição 10 e foi para a posição 50. Andou quantos metros? 40. Eu tenho que calcular a área para saber isso? Você está entendendo? Você decorou uma frase horrorosa aí, né? Ah, a área do gráfico fornece a distância percorrida. A área de qual gráfico? De velocidade por tempo, não de posição por tempo. Cuidado para não ficar decorando frases pelas metades, tá bom? Vamos resolver 3 questões de movimento uniforme. Eu coloquei da fácil, média e uma mais difícil. Vamos lá. Observe a figura e calcule o tempo de encontro. Eu abreviei demais. Tem um objeto A andando com velocidade constante. Ele está na posição 10 metros, a 3 metros por segundo. E vai encontrar com um objeto B que anda no sentido contrário, a 2 metros por segundo, e ele estava na posição 90. Em quanto tempo eles se encontram? Pessoal, tem 2 maneiras de resolver essa questão. A mais comum entre vocês é usar o só sorvetão. S igual a SO mais VT. O cara vem e faz o seguinte. Bom, vamos lá. Vamos montar a função horária. Qual é a posição final de A? Onde é que o A vai parar? Não sei. Então, SA. Isso é igual. Posição inicial de A, 10. Mais velocidade, 3, vezes o tempo. Posição final de B, não sei, SB. Isso é igual, posição inicial, 90, mais velocidade, 2T. Bom, o que você faz agora? As posições no final não tem que ser as mesmas? Você vai igualar SA e SB e vai errar. O que eu errei aqui? Você conseguiu enxergar? Decorar a fórmula sem saber a validade dela é um problema. Você não pode pegar simplesmente os valores e jogar SO mais VT. Repare que esses caras se movem em sentidos opostos. Um deles tem que ter velocidade positiva e o outro tem que ter velocidade negativa. Quem que é negativo aqui? É o A ou é o B? Aliás, qual que é o sentido positivo aqui? Qual que é o sentido crescente da trajetória? Olha aqui, de 10 para 90, está indo para a direita. O sentido positivo é esse. Então, esse tem velocidade mais 3. E esse tem velocidade menos 2. É por sua conta colocar o sinal. Então, aqui é 90 menos 2t. Agora que eu fiz a correção, no encontro, SA igual a SB. Porque só vão se encontrar no mesmo local, igual às equações. Então, você vai ter 10 mais 3t igual a 90 menos 2t. Faz a conta, isso aqui vai dar 16 segundos. Esse é o jeito mais formal de resolver essa questão. Eu não resolvo assim, tá? Copia que eu vou apagar isso aqui agora, porque eu quero resolver de um outro modo. Se você assistiu todas as minhas aulas, lá no começo de cinemática, primeira aula, na verdade, de cinemática, eu fiz uma introdução sobre velocidades relativas. Pessoal, não tem 2 objetos andando em sentidos contrários? Não é como se um tivesse parado e o outro viesse sozinho para cima dele com uma velocidade relativa? Quando está andando em sentidos contrários, você soma ou subtrai. Então, o segundo modo de resolver, distância relativa é igual a velocidade relativa vezes o tempo. Jacques, como assim distância relativa? Qual é a distância que cada um vai andar? Não sei, porque eu não sei onde eles vão se encontrar. Mas se eu imaginar que o B está parado, em relação ao B, é como se o A sozinho andasse até ele quantos metros? De 10 a 90, ele não teria que andar 80 metros? Então, a distância é 80. E qual é a velocidade relativa? Andou em sentido contrário, somam-se as velocidades VA mais VB. Então, a distância relativa, 80, igual. Soma das velocidades, 3 mais 2. Agora, sinal de menos aqui você não vai usar, né? Você está usando velocidade relativa. 3 mais 2, vezes o tempo, T. Faz a conta, isso dá 16 segundos. Gente, eu prefiro muito mais essa solução, ela é muito mais rápida, usar a técnica da velocidade relativa.
Outra questão famosa, a do trenzinho, né, que vai atravessar a ponte. Um trem de 200 metros de comprimento possui velocidade constante de 72 km por hora e gasta meio minuto para atravessar completamente uma ponte. Calcule o comprimento dessa ponte. Tem aluno que vê, né? Olha, a velocidade é constante, D igual a VT. Aí vai fazer, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. E nem olha as unidades. Você não pode simplesmente vir aqui e fazer assim, ó. Velocidade 72, tempo meio minuto, 72 vezes meio, 36. 36 o quê? Tem que olhar a compatibilidade das unidades. Antes da gente fazer isso, vamos fazer o seguinte desenho. Primeiro, interpretar a figura. O que eu posso dizer sobre atravessar completamente uma ponte? Então, imagine que isso aqui seja uma ponte. Tem um riozinho aqui embaixo. Vamos lá. Esse cara gasta meio minuto para atravessar a ponte. A pergunta é, quando é que eu ligo o cronômetro? Quando é que o maquinista pode falar, estamos atravessando a ponte? É quando o trem toca a ponte? Ou seja, o meu problema começa aqui, ó, ao tocar a ponte. Beleza. Quando é que o maquinista pode falar, atravessamos a ponte? É quando ele sai da ponte ou quando todo o trem sai da ponte? Não é quando é todo o trem? Então, todo o trem já está aqui assim, ó. Olha com atenção. Toda vez que você fizer uma questão onde o tamanho do objeto não pode ser desprezado, o que você vai fazer? Você vai escolher um único ponto de referência nesse objeto. Então, no caso, o trem, ele tem 200 metros. Eu vou escolher a frente do trem como referência. Agora, eu estou estudando só o pontinho verde. Onde está esse pontinho verde? Do lado de cá, na ponta do trem. Para você querer saber qual foi a distância percorrida pelo trem, você concorda que é a mesma distância percorrida pelo pontinho verde? Pessoal, desse jeito que eu estou aqui, meu tamanho não está desprezível. Se a minha cabeça andar 1 metro para cá, você concorda que todo o meu corpo andou 1 metro, já que eu estou todo ligado? Aqui, se esse pontinho andar 1000 metros, então significa que o trem todo também andou 1000 metros. E aí que vem o detalhe. Olha a distância que o pontinho verde andou. Foi essa daqui. Só que na hora que você vê o desenho, essa distância corresponde ao que, na verdade? Ao comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Então, movimento não é uniforme? D igual a VT. Distância, qual distância? O aluno que pega 72 km por hora, divide por 3,6, 20 metros por segundo. Meio minuto tem 30 segundos. O aluno que vê isso aqui, D igual a VT, 20 vezes 30, 600. 600 metros. O que você acabou de calcular? Que o trem andou 600 metros. Não foi o que eu pedi. Eu quero o tamanho da ponte. A distância percorrida que você calculou de cabeça, 600 metros, não é isso tudo aqui? Esses 600 metros não incluem o tamanho da ponte, então do trem, aliás, inclui o tamanho do trem. Então, se 600 é tudo, se 200 é do trem, então a ponte tem quanto? 400. Se você quiser fazer formalmente, deixar bonitinho, D igual a VT. De acordo com a minha figura, quem é a distância? Comprimento da ponte mais comprimento do trem. Isso é igual a velocidade vezes o tempo. Comprimento da ponte é o que eu quero descobrir. Mais comprimento do trem, 200. Isso é igual a velocidade, que é 20 metros por segundo, vezes o tempo, 30 segundos. 20 vezes 30, 600. Passo 200 para cá subtraindo, comprimento da ponte vai dar 400 metros. Essa é uma das questões mais copiadas do planeta, tá? Eles modificam direto. Em vez de colocar um trem, vai colocar uma escola de samba desfilando diante de uma arquibancada. É tudo farinha do mesmo saco, pessoal. Tem que ter cuidado com o enunciado e só fazer um bom desenho. Eu quero ver você resolver essa daqui. Uma pessoa vai atirar em um alvo e vai ouvir o som do impacto da bala lá no alvo 3,2 segundos após o disparo.
sabendo-se que a velocidade do projétil é de 300 metros por segundo e que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, todo mundo é velocidade constante. Qual é a distância entre o atirador e o alvo? Pausa o vídeo, eu quero ver você resolver essa daí. Olha o desenho que eu fiz. O cara vai dar o tiro, então está aqui o projétil, vai caminhar uma certa distância, que eu não sei quanto que vale, atinge o alvo. Na hora que a bala ou o projétil bate no alvo, o som volta. E aí volta aqui o som. E aí o cara fala, ó, ouvi o som do impacto. Qual é essa distância aqui? Entre o atirador, no caso aqui seria o revólver, e o alvo. Pessoal, tem duas maneiras de resolver essa questão. Um jeito que eu gosto muito é pegar, ué, o que são 3,2 segundos? 3,2 segundos não é o tempo de ida e volta? Tem aluno que pega, 3,2, então é 1,6 para ir, 1,6 para voltar. Não, ué, as velocidades não são as mesmas. Então, o tempo de ida mais o tempo de volta, isso é 3,2 segundos. Ora, gente, distância não é igual a velocidade vezes o tempo? Você concorda que tempo é a distância sobre velocidade? O que é o tempo de ida, então? É a distância da ida, que é d, dividido pela velocidade de ida. Quem está indo? Quem vai primeiro é o projétil, Vp. Mais tempo de volta é a distância que ele volta, que é d, dividido pela velocidade. Quem volta? O som. Isso é igual a 3,2. Acabou o problema. Distância sobre velocidade do projétil, 300, mais distância sobre 340. Isso é igual a 3,2. Pessoal, agora é tirar o MMC. A continha é meio chata. Eu vou te dar a pronta resposta. Isso aqui vai dar 510 metros. Esse é um jeito que eu gosto. Tem aluno que resolve de uma outra maneira. Tem aluno que prefere fazer assim, ó. Ô Jacques, eu sei que a distância que a bala vai é a mesma distância que o som volta. Então o cara faz assim, ó. Distância de ida é igual a distância de volta. Ora, mas distância não é igual a velocidade vezes o tempo? Aí ele vem e faz assim. Distância de ida é a velocidade de ida vezes o tempo de ida. Isso é igual. Distância de volta é a velocidade da volta vezes o tempo da volta. Quem está indo? A velocidade da ida não é o projétil? 300. Vezes o tempo de ida? Não sei. Isso é igual. Velocidade de volta. Velocidade de volta é o do som. 340. Vezes o tempo de volta. Ok. Agora que eu tenho isso, o que eu faço? Você tem que lembrar, de qualquer forma, que tempo de ida mais o tempo de volta vale 3,2. Isso é inevitável. Agora que você tem isso aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar, isolar o tempo, substituir aqui. Aí, substituindo, né, resolvendo esse sisteminha, você calcula o tempo de ida e o tempo de volta. E aí, já que você tem tempo de ida e de volta, pega o tempo, multiplica pela velocidade, você calcula a distância, tá? Você vai encontrar o mesmo resultado.